Salve, salve família! Grêmio Escalado tá de volta para te destacar tudo o que aconteceu no Grêmio, as principais movimentações. Então te inscreve, deixa um like, curte, comenta, compartilha esse vídeo com algum amigo gremista. Comenta, por exemplo, de onde você acompanha o Grêmio Escalado, por onde você torce pelo tricolor, que tem bastante coisa pra gente conversar, salário de jogador revelado, mercado da bola, planejamento do Grêmio para 2026. Então vambora, vem comigo que depois da vinheta eu volto com as principais novidades do nosso Grêmio. Bom, pessoal, vamos começar falando então sobre base do tricolor, um assunto que eu sei que interessa a bastante parte da torcida, digamos assim. Dei uma saída hoje, por isso estou chegando um pouco mais tarde. Cortei o cabelo, tava precisando aí. Vocês que me acompanham sabem, o cabelo tava gigantesco. Agora sim, vamos falar então de base do Grêmio, tá? Porque enquanto o time ainda busca estabilidade dentro das quatro linhas, o Grêmio vem mostrando força fora de campo, especialmente na base, né? O clube arrecadou cerca de 105,5 milhões de reais com vendas de atletas oriundos das categorias de base só neste ano, beleza? Um número que representa mais de um terço de tudo que foi negociado nas últimas 3 temporadas, que somam 263 milhões de reais, um valor total nas últimas 3 temporadas, né? Um balanço mais ou menos aí da gestão Alberto Guerra, tá? O Grêmio arrecadando bastante então com categorias de base, e aí a gente sempre se fala, né? Tem que botar o guri pra jogar, o guri não pode ter a responsabilidade de decidir os jogos, mas tem que pôr a gurizada pra jogar, tem que pôr o garoto ali pra ganhar experiência, pra ver se desenvolve como um bom jogador, porque acaba arrecadando valores, né, que ajudam o clube a se manter estável, sempre brigando lá em cima, tendo poder de investimento, né, o Grêmio. Então, cara, é bastante dinheiro. O orçamento para base pulou de 20,8 milhões em 2023 para 29,13 em 24. A expectativa é chegar em 33,6 milhões até o fim do ano. Se bater, é um crescimento de 61%, né? Então é um crescimento, mostra que o Grêmio, apesar de estar sendo, na minha opinião, tá, torcedor, mal gerido, tá tendo sim um investimento em base, tá tendo, então, estamos sim investindo em base, mas eu acho que ainda poderia ser mais investido nas categorias de base, porque o Grêmio, historicamente, é um clube que sempre utilizou da sua base para venda de jogadores, formações para complementar elenco. Pega o caso do próprio Igor Serrote, que aí, de novo, minha opinião, não era um jogador para estar no Grêmio a nível de titular, sim um complemento, era um bom jogador, fazia a parte dele, muita raça, muita entrega, e teve uma venda, né, uma das maiores do ano aí pro Grêmio. Então a base do Grêmio vem representando bem o Grêmio, pelo menos nas questões de vendas, né? Temos Alisson aí no profissional, Gabriel Max tá com nós, então temos uma expectativa muito boa da base, tá? Jogadores que saíram até o momento: José Guilherme, lembram? Lateral, pouco utilizado, foi vendido. Guga, né, estreou pelo profissional. Matheus Macena, idem. Nathan Fernandes, esse sim jogou pelo Grêmio, esse ano foi pro Botafogo. Kaique, que muita gente queria ver, né, volante ali, capitão da base, foi vendido sem estrear. E também tivemos o Serrote, né, todos oriundos das categorias de base, tudo com valor bem agregado de mercado. Boas vendas do Grêmio, na minha opinião, a base tá carregando o piano, né, pessoal? Enquanto o time principal oscila muito, a base tá sendo digamos assim, uma espécie de refúgio pro torcedor, né? Sempre com expectativa, quando o guri tá subindo, será que vai ser craque? Será que não? Isso é muito interessante, a base mostra que o futebol do Grêmio ainda tá vivo, tá? Quero a tua opinião sobre as vendas das categorias de base, comenta aqui pra nós, que a tua opinião é sempre importante. Dá aquela pinceladinha nele sempre, né? O Roger Guedes agora, o jogador que foi o maior alvo dessa janela de transferência. A gente sabe que o desfecho não foi positivo, ele não veio, mas não foi por falta de tentativa da direção, mesmo com aporte financeiro de investidores. A gente sabe, o Marcelo Marques e o Celso Rigo, o Grêmio esbarrou na pedreira chamada Al Rayyan, né, o Castelo de Ouro lá do Catar. O clube árabe simplesmente bateu o pé, e mesmo com a vontade do jogador de vir pro Grêmio, ele acabou, né, não vindo pro tricolor. Eles não quiseram vender e não aceitaram a proposta de 10 milhões de euros
que o Grêmio tinha posto na mesa. E quem falou sobre isso foi o próprio Celso Rigo, que deixou claro, o Grêmio fez uma proposta de 10 milhões de euros, nada mais, nada menos. Ele voltou a se pronunciar sobre isso, tá? Porque surgiu nos últimos dias, no último dia especificadamente da janela de transferências, que o Grêmio teria feito uma proposta na casa dos 20 milhões de euros, informação lá do centro do país, desmentida então por Celso Rigo. Mas o que tem de novo na situação, que ele confirmou que assim que eles assumirem a gestão, no ano que vem, o interesse em Roger Guedes continua e quem sabe pode ter um desfecho mais positivo por Guedes estar vindo pro Grêmio. Essa é a informação do momento. Grêmio e Roger Guedes. Pode acontecer, ok? Pode, mas somente em 2026, não por agora, tá? Mas por que tanto interesse assim, né? Tu pode me perguntar, pô, mas por que tanto interesse aí no Roger Guedes? Porque Roger Guedes é visto como a cara do time vencedor que o Marcelo Marques quer montar. Ele é tido como aquele jogador inquestionável. E, cara, os números dele são realmente inquestionáveis, tá? Ele tem a identificação com o Grêmio, é cria daqui, embora não tenha jogado pelo profissional. Ele tem o estilo que o Grêmio quer construir, que é um jogador que decida partidas. Então, o Marcelo Marques entende que o Roger Guedes é esse jogador para elevar o Grêmio de patamar, tá? Para dar uma pinceladinha, aproveitando que estamos falando de Marcelo Marques, ele também parabenizou a direção pelas contratações que o Grêmio fez na janela, considerando a janela do Grêmio boa, tá? Não discordo, tivemos boas contratações nessa janela, contratações que de fato chegaram para ser titulares do Grêmio, tá? Tirando o Enzo, que é para complementar ali, que essa contratação realmente eu tenho uma opinião um pouco, né, desconexa sobre esse jogador, porque eu acho que o Grêmio não precisaria ter contratado, a não ser se o cara é muito diferenciado e a gente não tá sabendo, tá? Porque a gente tem o Pedrinho da base pedindo passagem, o Enzo chega pra ser terceira opção no Grêmio, ele tá atrás do Lucas Esteves na hierarquia, então por que não subir o Pedrinho pra, pô, dar uma chance aqui, outra ali pra ele, né, no profissional? Mas enfim, o Enzo já tá aí com o Grêmio por empréstimo, tá? Quero a tua opinião, Roger Guedes, tu ainda tem esperança? Acha que sim? Acha que não? Comenta aí, porque vamos falar então do William, né? Este sim foi um reforço que o Grêmio trouxe pra ser o meia atacante do Grêmio, ali um cara que vai jogar mais pela direita, historicamente, mas que tem a tendência de sempre cortar pra dentro na entrada da área, finalizar ou passar, enfim. Ele é um jogador muito construtor, né? Essa é a verdade sobre o William, né? Ele é meio atacante, não marca tantos gols assim, também não distribui tantas assistências diretas pra gol, mas ele é um jogador, historicamente, nos seus dados, muito construtor. Temos que ver agora, né, com seus 37 anos, se ele vai ter a capacidade de construir ainda como tinha quando mais novo, né? O William dispensa apresentações, um jogador de primeira prateleira por muito tempo, 400 e tantos jogos na Premier League, então é um jogador que dispensa apresentações, tá? Contrato de 1 ano e meio até dezembro de 26, a cláusula de renovação automática até o fim de 2027, mediante metas a serem batidas e com um custo considerado alto, tá? Até um valor que ultrapassaria 1 milhão por mês. Tem informações que podem chegar perto de 2 milhões, eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que sim, é superior a 1 milhão, mas eu fico naquele limbo, eu não consigo dizer o quanto seria esse acima do 1 milhão. Tem quem diz que é 2 milhões, perto de 2 milhões, tem quem diz que passa um pouquinho, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100. Então é algo que a gente não tem a informação concreta ainda. Então é aquela coisa, é um jogador que tá chegando por altos salários e vai ter que corresponder dentro de campo. Minha visão, titular absoluto, sem sombra de dúvidas, um jogador que é inquestionável pelo seu currículo, né? Porque, sejamos sinceros, atualmente nossas pontas são cumpridas pelo garoto Alisson, que eu não considero um jogador pronto para ser o titular, mas considero um bom jogador. Já vou deixar isso claro, acho um jogador bem promissor. Aí temos também o jogador ali que está no outro lado, Kiki Oliveira, e tem Pavon, tem Aravena, então acho que o William, porque a informação que eu tenho é que ele não vai ser um 10 centralizado, tá? Ele vai ser um meia que cai pela beirada do campo. Então acho que algum dos dois pontas vai cair fora do time, tá? Para dar lugar ao William tá jogando. Essa é a informação que eu tenho
sobre o jogador. Eu quero a tua opinião sobre isso. O que tu achou da contratação do Willian? Tu acha que ele vai ser um diferencial no time? Tu gostou? Pra mim é um cara que chega pra ser titular, pelo menos por currículo, de forma inquestionável. Agora eu quero a tua opinião aí nos comentários, tá? E se Guedes escapou por pouquinho, mas tem prospecção de ser contratado pro ano que vem, temos outro jogador que vazou internamente, que o Grêmio pode querer também adquirir para 2026, tá? O nome não é segredo, é o Everton Cebolinha, é o novo sonho de consumo do Marcelo Marques, tá? Segundo o ex-atacante Luiz Mário, o nome do Cebolinha passou a ser tratado como principal alvo pro ano que vem, à frente até mesmo do Roger Guedes, tá? É uma parte de um planejamento estratégico feito pelo Marcelo Marques, político também, digamos assim, né? O nome do Cebolinha agrada a torcida, então é um movimento sim também político, e o Flamengo é dono dos direitos do jogador até dezembro de 26. Isso complicaria, né, uma compra imediata do Cebolinha, mas qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é o Marcelo Marques, a diretoria, né, todo o conjunto do Grêmio, e esperar até o meio do ano, assinar um pré-acordo com o Cebolinha para ele chegar de graça no fim da temporada, aí sim, em 2027, ser jogador do Grêmio, tá? A informação é essa. Ou tentar persuadir o Flamengo a liberar o jogador, que vai assinar o pré-acordo com o Grêmio já na metade do ano que vem por um valor menor do que seria inicialmente, tá? Então o Grêmio tem muito interesse no Cebolinha, e o Cebolinha é muito Grêmio, né, cara? Cebolinha fez grande campanha no Mundial, ajudou muito na Libertadores, nos anos seguintes foi jogador importante pro Grêmio, uma das maiores vendas da história junto com o Arthur, então Cebolinha é outro jogador inquestionável. Aí tu pode me dizer, bah, mas o Cebolinha no Flamengo, né? Verdade, o Cebolinha no Flamengo não foi o mesmo Cebolinha do Grêmio, no Benfica também não foi, mas ele continua sendo um bom jogador, sem sombra de dúvidas, tá? Muito superior aos pontas que a gente tem aqui, muito superior assim, olha, e por alto, tá? Porque ser reserva do Flamengo hoje também não é nenhum demérito, dado o investimento deles, né? E não tô falando de futebol em campo, porque a gente sabe que futebol dentro das quatro linhas é diferente de investimento. Mas quero a tua opinião, o que que tu acha? O Cebolinha te serve? É o teu jogador? Comenta aí pra nós, porque por hoje vamos chegando no fim, e a qualquer momento eu tô de volta com novos vídeos e novas informações. Valeu, falou!